Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente está na companhia do Simmel, é um sociólogo alemão, é um sociólogo que ele não é tão estudado, né, no Brasil como os outros expoentes da sociologia alemã, como o próprio Norbert Elias, ou mesmo como Max Weber, né? O Simmel, ele escreveu toda uma contribuição para a compreensão, para o entendimento da sociedade contemporânea, né? Sociedade do século XX e até mesmo a sociedade do século XXI. O pensamento dele abrange, abarca, mas é um autor que só recentemente, nos últimos 20 anos, começou a ter uma contribuição, começou a ser estudado para contribuir no pensamento sociológico brasileiro. Então, vamos lá. O George Simmel pertenceu, né, a um contexto intelectual do historicismo alemão. Então, ele vem ele vem da filosofia, na verdade ele era filósofo, mas o seu pensamento acaba trazendo muitas contribuições para a sociologia, principalmente para o conceito de socialização e de sociedade. Então, ele vem do historicismo alemão, de uma corrente na filosofia alemã que está pensando o papel da história, as transformações na história, a mudança na história. Essa corrente ela acaba se opondo, de certa forma, ao racionalismo iluminista, aquela defesa da racionalidade como única forma de conhecimento válido, crível, né? O historicismo ele vai defender mais a questão do conhecimento baseado nas nossas experiências, nos processos, nas transformações e nas contingências da história. O Simmel ele está dentro de uma perspectiva, ele tá falando, né, ele está escrevendo a partir do mesmo contexto da sociologia weberiana. Então, acaba que ele é muito influenciado pelos conceitos do Max Weber, principalmente pela teoria da ação, né, pelos 4 tipos ideais de ação. Ação social com relação a fins, com relação a valores, tradicional e afetiva. O Simmel está dialogando muito com o Weber nesse sentido, né? O Simmel acabou falecendo ainda no início, na segunda década aí do século XX, mas tudo que ele escreveu retrata bastante a sociedade do século XX e tem como a gente trazer assim ainda para os dias de hoje, né? Apesar de estar fazendo aí quase mais de 100 anos, na verdade, da sua morte. Obras importantes do Simmel: Sobre a Diferenciação Social, é um texto fundamental, onde ele vai trabalhar a ideia de papéis sociais, de funções sociais e como que dentro de uma estrutura social os processos, o que ele chama de forma, se diferencia. Filosofia do Direito, são textos a partir de uma discussão jurídica. A Vida Mental na Metrópole na verdade não foi um livro, foi uma conferência que ele fez no início do século XX e que foi tão absurdamente estudada que acabou sendo transformada em livro, né? E aí nesse texto ele discute muito a questão da cidade, dos problemas da cidade, dos conflitos, das tensões. Digressões sobre o estrangeiro é um pequeno texto que ele escreve também ainda no início do século XX, né? E que vai estar relacionado a essa obra aqui, a esses estudos sobre filosofia do direito. E Os Pobres. Os Pobres é um texto muito legal, tem tradução para o português, também foi escrito em 1908, onde ele inaugura uma sociologia da modernidade, uma sociologia crítica, né? Uma sociologia que vai trabalhar o conceito de desigualdade social, que vai trabalhar a questão da pobreza, não só relacionada na questão do dinheiro, né? Na questão do poder econômico, né? Que dialoga completamente com o conceito de direito, na ideia de extensão de direitos, né? Aqueles que têm dinheiro têm direitos e vice-versa, e aqueles que têm direitos têm dinheiro. Essa filosofia do dinheiro, né, do capital, ela vai estar atrelada a esse texto aqui, Os Pobres.
O Zimmel é muito estudado também na geografia, porque escreveu muito sobre os problemas da metrópole, né? Ele está vivendo o início do século XX, a industrialização a todo vapor nas grandes capitais europeias, principalmente na Alemanha, em Berlim. Então ele está vivendo essa transformação, e isso vai estar, esse contexto histórico, né, do capitalismo avassalador, da industrialização, da tecnologia, vai estar muito presente na sua obra, principalmente na sua sociologia sobre o mundo moderno, sobre a modernidade, uma sociologia mais crítica, bem crítica. E aí aqui as influências do Zimmel. O Zimmel foi influenciado por um intelectual chamado Lukács, que é um intelectual marxista. Foi influenciado pelo Max Weber, pelo que a gente chama de sociologia compreensiva, né? Sociologia da ação, onde o Weber buscou compreender o sentido da ação. Aqui o Lukács já seria uma sociologia mais crítica, mais marxista, que aponta para a ideia de dialética, de contrários e oposições. Foi muito influenciado por um historiador chamado Henri Lefebvre, um historiador francês, que vai discutir também uma história, na verdade ele influencia, né, o pensamento do Lefebvre. O Lefebvre leu muito Zimmel para escrever o que o Lefebvre e outros autores vão chamar de escola dos análises, né? Uma escola mais crítica, que vai fazer uma produção histórica mais crítica, menos apegada a datas e a fatos e acontecimentos, e uma história mais interdisciplinar. O Zimmel também influenciou muito a Escola de Chicago, que a gente já estudou aqui, né? A gente tem aulas sobre a Escola de Chicago. Escola de Chicago, escola de sociologia que vai estudar violência urbana, criminalidade em Chicago. Então, um dos grandes autores dos norte-americanos da Escola de Chicago, uma das grandes referências teóricas vai ser a sociologia da pobreza, da desigualdade do Zimmel, né? A gente também tem o Zimmel influenciando o pensamento do Elias, que é o autor que a gente viu anteriormente ao Zimmel. Então, toda a discussão que o Elias faz da socialização, do indivíduo, sociedade, interligado, interdependente, vem de uma influência do pensamento do Zimmel, né? E a maior influência do Zimmel, né, o autor que ele mais foi influenciado, né, é o Marx. A gente pode dizer que o Zimmel vem de uma corrente do pensamento marxista, né, assim como todos os autores da escola de Frankfurt, que vão escrever um pouquinho depois, alguns anos apenas, da morte do Zimmel, né? A primeira grande questão importante para a gente entender o pensamento do Zimmel é esse questionamento, né? O que é a sociedade? Esse questionamento pode parecer simples, pode parecer trivial, mas é um questionamento difícil, né? É claro que a gente sabe que a sociedade é a junção dos indivíduos que estão vivendo juntos, né? Mas se a sociedade é só isso, é só uma junção de indivíduos amorfos, de indivíduos que não se conhecem, que em algum momento acabam se relacionando, ou a sociedade é mais do que isso? O Zimmel vai dizer que a sociedade ela é estruturada num gráfico, né? Num gráfico que vai ter um direcionamento vertical e um direcionamento horizontal. Um direcionamento horizontal no sentido de a sociedade ela está estruturada na ideia de fluidez da vida, fluidez como sinônimo de movimento, né? Então a sociedade se fundamenta na necessidade da vida humana, mas não da vida humana pura e simples, da vida humana relacional. Então a fluidez da vida é o movimento da vida através das relações sociais, segundo o George Zimmel. Mas a sociedade não é só isso. A sociedade não é só o movimento, não é só a transformação das relações entre os indivíduos. Esse movimento, essas relações, elas adquirem determinados formatos, determinadas formas, determinadas ações que obedecem a determinados formatos. Então, toda e qualquer sociedade
é fundamentada, é estruturada num conjunto de formas, né? Que o Simmel vai identificar, de certa forma, como um conjunto de normas, um conjunto de comportamentos que são determinados, né? Então, a sociedade ela é dinâmica, ela não é estática, ela está fluindo, ela está em movimento. E o que se movimenta? As relações afetivas, as relações na família, as relações no trabalho, as relações no mundo da escola, no mundo da educação, no mundo da universidade. Essas relações, elas se transformam, né? Mas, apesar de se transformarem, em todos os momentos históricos, essas relações, elas obedecem a um conjunto de formas, a um conjunto de normas, a um conjunto de regras. E aí o Simmel traz pra gente que esse movimento, essas relações sociais, elas são marcadas pelo que ele vai chamar de dissociação. O que seria uma dissociação? É a ideia de que a sociedade, as relações sociais, as relações afetivas, as relações educacionais, elas estão em movimento, elas estão em transformações, né? Mas em determinados momentos da história, elas sofrem determinadas interrupções. O que seriam essas interrupções? Seriam os momentos, né, como o Simmel vai dizer, de dissociação, os momentos de diferenciação, os momentos de mudança, os momentos onde as coisas mudam e a partir dessa mudança nós vamos ter o quê? Uma dissociação, uma divisão, né, dentro dessas relações. Então, por exemplo, a gente pode pensar que atualmente a gente está vivendo uma mudança nas relações familiares, né? A gente tem, as famílias se transformam, elas estão em constante movimento, as relações familiares se transformam, já foram mais rígidas, já foram mais tradicionais, hoje a gente acredita que estão mais flexíveis, mas nesse momento a gente está vivendo uma dissociação dentro do conceito de família, porque a gente tem uma interrupção daquela família tradicional burguesa, pai, mãe, filho, né? E foram felizes para sempre, numa foto de uma margarina, Claybon e tal. A gente tem outros tipos de grupos reivindicando o conceito de família, né? Então, você tem uma família homo, você tem uma família poli, você tem uma família onde a avó e os netos, você tem uma família adotiva, né? Enfim. Então, essa diferenciação, essa dissociação, essa mudança nas relações, no caso, no exemplo aqui, familiares, né? E o Simmel vai dizer que quando a gente tem essas dissociações, a sociedade continua mudando, continua no seu processo de transformação, continua na sua fluidez, e em determinado momento essa dissociação produz uma associação, que é quando essas mudanças, essas divisões passam a ser aceitas, passam a ser normatizadas, né? Passam a fazer parte da estrutura da sociedade, né? A partir daí, dessa discussão teórica bastante densa, o Simmel começa a fundamentar a sua teoria, né? E aí ele resgata lá do Max Weber, como eu falei, né, o conceito de ação racional, e ele vai fazer uma discussão sobre esse conceito, né? E ele vai dizer, olha, a ação racional se esgota na relação dos conteúdos psíquicos, né? Então ele tá trazendo aqui dois tipos de ação pra gente. O que ele tá chamando de ação racional, seguindo lá o Max Weber, e o que ele está chamando de ação normativa. Essa ação normativa seria a ação que o Weber chama de tradicional, aquela que a gente age movido por uma tradição. Pro Simmel, a ação racional, aquela que eu calculo um custo-benefício, que eu penso logicamente, antes de agir eu me planejo, eu penso qual é o sentido da minha ação, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, essa ação racional. Para o Simmel, ela se esgota
na realização dos conteúdos psíquicos. O que seriam os conteúdos psíquicos? Os conteúdos psíquicos é aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer que aconteça. Então, eu ajo racionalmente para atingir determinado fim e atinjo esse fim, a ação se esgotou. E, posteriormente, eu vou ter outras ações. Diferente, segundo o Simmel, da ação normativa. A ação normativa, ela é movida, ela é fundamentada numa tradição, num costume, no cumprimento de uma regra, né? Então, individualmente, eu vivo numa sociedade que é estruturada num conjunto de regras, num conjunto de normas. E eu ajo obedecendo essas normas e essas regras, muitas vezes até sem racionalizar, né? Por quê? Porque é uma tradição, porque é um costume, porque é algo que vem moldando o indivíduo desde a pequena infância. E por que o Simmel traz pra gente esses dois tipos de ação? Porque ele vai fazer esse questionamento. Como que se estabelece a rotinização da ação espontânea? Como que as nossas ações espontâneas, que são aquelas que não são racionais e que são aquelas que não são movidas pela tradição, mas as ações espontâneas são aquelas ações baseadas no impulso, né? Baseadas no afeto, baseadas no amor, no ódio, na inveja, no ciúme. Como que essas ações se tornam rotineiras? Ou seja, como a grande questão dele é como é possível a vida social? Porque em sociedade a gente não age só movido pela razão. A gente não age só movido pela tradição. Nós também agimos movidos pelos nossos afetos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, que não são racionais, né? E que também não são necessariamente tradicionais. Então, como é que a gente estabelece a rotina dessas ações, né? Como é que eu controlo as minhas ações emocionais, as minhas ações sentimentais? Como é que, por exemplo, eu assisto uma cena de preconceito e discriminação e naquele momento que eu estou assistindo uma cena de preconceito e discriminação, como é que eu controlo a minha espontaneidade, né? Como é que eu faço, né? Porque essa é a grande dificuldade para o Simmel para entender o conceito de sociedade. Porque a sociedade, no pensamento do Simmel, ela é muito mais do que lei, norma e regra. A sociedade é o desejo de cada um de nós, é a espontaneidade, é a vontade de agir com base nos sentimentos e nas emoções. E aí, o Simmel ele vai trazer pra gente, né, que uma primeira tentativa de entender como que essa vida social é possível é pensando no fluxo das experiências humanas e no que ele vai chamar de formas fixas. O que seria o fluxo das experiências humanas? É o movimento das nossas escolhas. Toda escolha implica numa renúncia. Eu escolho A e renuncio B. E toda escolha vai produzir uma experiência. O Simmel vai dizer que a sociedade, para ela ser compreendida, lembram que ele está partindo de uma ideia de compreensão do Max Weber, é necessário que o sociólogo compreenda o movimento, né, a dinâmica das escolhas dos indivíduos que fazem parte dessa sociedade para conseguir compreender essas experiências, porque as experiências são frutos das nossas escolhas. Porém, ele vai dizer que essas escolhas, elas não são livres, elas não são algo que o indivíduo tem plena liberdade de decidir. Elas esbarram em formas fixas. O que seriam essas formas fixas, segundo George Simmel? Essas formas fixas são, por exemplo, as nossas instituições, né? A família, o Estado, a igreja, a escola. As formas fixas seriam os nossos valores tradicionais, aqueles com os quais a gente não abre mão. Essas formas fixas, elas não são imutáveis, elas podem se transformar conforme a transformação da cultura, do movimento cultural.
mas elas são fixas, elas possuem determinado poder, elas fixam, elas determinam as formas de agir e pensar desses indivíduos quando eles estão prestes a fazerem as suas escolhas. E aí o Simmel, com esses conceitos, a ideia das experiências humanas que estão sempre sendo barradas, limitadas e, de certa forma, até impedidas pelas instituições, pelos valores, pela tradição, ele chega ao conceito de socialização, que é um dos mais importantes conceitos da sua obra. E ele vai dizer para a gente que a socialização pode ser entendida como os processos pelos quais os indivíduos, os seres humanos, né, são induzidos a adotarem determinados padrões de comportamento, determinadas normas, determinadas regras, né? A criança, assim que ela nasce, ela é um pequeno selvagem, né? Ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não tem nenhuma noção do mundo que ela está inserida. Quando ela vai se desenvolvendo, ela vai sendo educada, ela vai sendo ensinada e ela vai sendo socializada. Ela vai entrar na escola em algum momento e na escola ela vai ter um desafio muito grande, porque na escola ela não tem o universo do papai e mamãe, da vovó e do titio e da titia. Na escola ela tem outro papel. Ela não é mais a neta, a filha, a sobrinha. Ela é um aluno, uma aluna, assim como todos que ali estão. Então, a socialização acaba sendo um processo bastante doloroso até, né, de necessidade de inserção do sujeito, do indivíduo, em uma esfera mais ampla. No caso, pode ser a escola, no caso, pode ser a universidade. Então, pro Simmel, a socialização ela tem um conjunto de características. Então, essa criança ela vai ter que seguir determinadas normas, ela vai ter que seguir determinadas regras para que ela entenda, né, o que significa a sociedade, para que ela compreenda o outro, para que ela entenda que o outro é diferente dela, para que ela entenda que existe uma noção de espaço, de direito, de identidade. Tudo isso vai acontecer na socialização. E o Simmel traz para a gente um outro conceito de sociação, que seriam as formas pelas quais os fluxos da experiência vivida ganham forma e persistem para além dos conteúdos originais. Né? O que significa isso? Associação é diferente da socialização. Associação seria um segundo processo. Uma vez o indivíduo socializado, pertencente a um grupo, onde ele se sente pertencente àquele grupo, né, onde ele se sente reconhecido pelo aquele grupo e reconhece os outros que fazem parte daquele grupo, ele vai viver dentro daquele grupo determinadas experiências. Essas experiências vão ser nomeadas pelo grupo, né? Então, por exemplo, o indivíduo, o sujeito, ele está ali no universo da escola, se socializa ali naquele universo da escola, né? Naquele universo da escola, ele começa a namorar um outro sujeito daquele universo. Esse namoro é uma experiência. Essa experiência, a partir do momento que ela é nomeada por esse indivíduo e pelo grupo como um namoro, isso se torna uma sociação. Então, a associação são as experiências que nós nomeamos, que nós classificamos e que nós vivemos a partir do momento em que começamos a ser socializados. E aí o Simmel vai dizer pra gente, essa é a questão central no pensamento dele, é de que a vida social, a vida em sociedade é um conflito, é uma tensão permanente entre forma versus conteúdo. Vamos lá. O que significa isso? Forma seria a socialização. Forma
seriam as normas e as regras da sociedade, a maneira como a sociedade nos formata, a maneira como a sociedade nos molda. E conteúdo seriam as escolhas do indivíduo, que o Simmel chama de self, em inglês. As escolhas do self. Então, o conteúdo é aquilo que eu, Pamela, escolho. Então, se numa determinada rede de socialização eu escolho namorar fulano ou fulana, essa escolha, que é uma experiência dentro da socialização, logo é uma associação, essa escolha, ela é um conteúdo. Por quê? Porque eu estou dando materialidade à minha socialização. Dentro da minha socialização, eu estou construindo uma experiência. Mas é uma experiência minha, Pamela, única. A experiência de outras pessoas vai ser diferente. Então, para o Simmel, a sociedade é uma tensão entre aquilo que a sociedade espera de nós, através das normas, das regras, e aquilo que nós, indivíduos, de fato executamos, de fato agimos, o conteúdo que nós, de fato, estamos dispostos a escolher ou a renunciar. A sociedade é uma tensão entre um conjunto de normas e regras que espera determinado comportamento, que é a forma, e a maneira como os indivíduos de fato vão se comportar e agir. E aí o Simmel traz pra gente que, dessa forma, na sociedade, os indivíduos em relação de associação vivem através de formas permanentes ou passageiras. Ou seja, associação, as nossas experiências. As experiências que nós vivemos em sociedade, elas podem ser permanentes, por exemplo, ser mãe, ser pai, ter um filho, é uma experiência permanente, Por mais que esse filho deixe de existir, venha a óbito em algum momento, eu continuo sendo mãe, eu continuo sendo pai, Mas eu também posso ter experiências passageiras. A associação também pode ser passageira, que são aquelas experiências que não têm continuidade, que não têm longevidade, Uma amizade, um namoro, Para o Simmel, a sociedade é a soma dessas experiências. Por que ele chama essas experiências de formas sociais? Porque ele vai dizer que essas experiências, elas acabam sendo formatadas pela sociedade. A sociedade vai olhar essa experiência e vai botar nessa experiência um conjunto de normas e um conjunto de regras. Então você é mãe? Então você tem que ser uma mãe assim, assim, assado. Então você é pai? Então você tem que ser um pai que vai agir assim, assim, assado. Então agora você é um universitário. Então, um universitário, ele age assim, assim, assado. Então, essas experiências sociais, essa associação é formatada pela socialização, sempre, numa visão do Simmel. E aí o indivíduo, ele vive, coitado, nesse cruzamento de fogo. Ele vive o tempo todo nessas múltiplas relações de associação, nessas múltiplas experiências. Ele é filho, ele é pai, ele é esposo, ele é profissional, mas ao mesmo tempo ele é neto. Em outra esfera, ele é amigo. Então, em várias esferas de socialização, na socialização do trabalho, ele tem experiências de associação. Na socialização da família, ele tem outras experiências de associação. Então, ele vive um conflito muito grande nessas múltiplas e cada vez mais múltiplas, porque a contemporaneidade é cada vez mais louca, cada vez mais acelerada, formas de associação. A partir daí o Simmel começa a estudar, ele vai contribuir muito com a questão da modernidade, Como que esse indivíduo vive dentro desse mundo moderno, De que mundo moderno ele está falando? Ele falece no início do século XX, Então ele está falando de um mundo moderno industrializado, de um capitalismo bastante selvagem, monopolista. Ele está falando
de uma relação fabril que não reconhece os direitos do proletariado. Ele é um marxista, então ele está falando da luta de classes, da desigualdade social, né? Ele está falando dessa estrutura de pensamento toda, né? E aí ele vai dizer que o mundo moderno tem alguns dilemas, né? O primeiro dilema do mundo moderno é o dilema cultural, é uma cultura objetiva que o tempo todo entra em choque com uma cultura subjetiva. O que seria uma cultura objetiva? Uma cultura objetiva é aquela que tem um conjunto de valores e não abre mão desses valores. Então, por exemplo, no contexto que o Simmel está escrevendo, o casamento é um valor cultural, questão do batismo, ele está falando de uma Alemanha cristã. A questão do sucesso profissional, essa é a cultura objetiva. E a cultura subjetiva é aquilo que o indivíduo vai conseguir de fato alcançar, aquilo que ele vai de fato conseguir realizar, né? Ele vai dizer que a expansão da cultura objetiva, e a cultura objetiva está muito relacionada ao lucro, ao consumo, produz uma certa alienação, né? Que é cada vez mais a ideia dos indivíduos valorizarem muito mais o ter, a posse de bens materiais, do que o ser, do que a subjetividade, do que a pessoa de fato representa, né? E aí ele vai dizer que se o indivíduo tentar se libertar dessa cultura objetiva, desse consumo, desse lucro, desse capitalismo, ele corre um risco de se fragmentar. Por quê? Porque ele vai trazer o conceito do Marx de fetiche da mercadoria, né? Esse indivíduo, ele vê prazer em consumir, ele vê prazer em comprar, ele vê prazer em ter a posse da mercadoria. Então, negar essa cultura objetiva pode gerar uma identidade machucada, uma identidade fragmentada. E aí o Simmel ele vai escrever esses dilemas do mundo moderno, né? Como que uma parte muito interessante que ele está dizendo é o distanciamento. Ele vai dizer, olha, o indivíduo, no mundo moderno, há um distanciamento dos indivíduos dos círculos sociais, né? mais próximos, e a sua aproximação dos mais distantes. É muita sociedade que parece que ele está escrevendo para a sociedade que a gente vive agora, né? Então, assim, como que às vezes você mora no mesmo prédio que o seu vizinho, né? De um amigo, vizinho de prédio ali, mas vocês não conseguem nunca se ver, né? Vai se encontrar numa viagem fora do Brasil ou em outro estado e moram no mesmo lugar, no mesmo bairro, frequentam os mesmos espaços, mas não conseguem se encontrar. Se encontram em outra esfera completamente inusitada. Essa seria uma das incongruências do mundo moderno, né? E dentro dessa discussão, o Simmel ele discute 3 conceitos muito importantes: o conceito de individuação, o conceito de cosmopolitismo e o conceito de ambivalência. Individuação é a ação que o indivíduo tende de se tornar cada vez mais individualista, né? Buscar cada vez mais a sua identidade, o seu eu, e acaba se gerando uma sociedade cada vez mais egocêntrica. Cosmopolitismo parece que é dialético, né, em relação à individuação. Cosmopolitismo é a ideia de acabar com as fronteiras dos estados, de criar uma identidade global. Eu sou um cidadão do mundo, então eu não tenho mais... nada me prende, eu não vou ficar presa a esse país que eu moro, eu não sou mais presa a essa religião que eu teoricamente sigo, né? O cosmopolita é alguém que está sempre disposto a experimentar novas e múltiplas formas de sociação, ou seja, novas experiências, né? E a ambivalência seria esse indivíduo moderno que é ambivalente, que está o tempo todo mudando, que está o tempo todo se transformando, que não tem muita noção do que ele é e nem quer ter, na verdade, do que ele vai ser. É essa ideia da transformação. Para o Simmel, esses 3 conceitos, cosmopolitismo, individuação e ambivalência, são consequências do mundo moderno. São consequências de um mundo que inaugura o capitalismo com a indústria e, ao mesmo tempo, a democracia. É um mundo que traz essa duplinha, né? Democracia mais capitalismo. Esse mundo moderno, ele é um mundo com muitas questões, né? Então, uma dessas questões é esse deslocamento normativo
da sociedade em direção ao indivíduo. Então, o mundo antes do mundo moderno, os valores sociais da igreja, das instituições, eles eram muito mais sólidos e muito mais fortes. A partir do iluminismo da Revolução Francesa, o indivíduo aparece como uma fonte, como uma esfera e questiona a tradição, questiona determinados valores morais, questiona, trazendo para os dias de hoje, determinadas configurações familiares, questiona determinadas identidades culturais, determinadas identidades sexuais, questiona determinadas formas de fazer política. Então, é como se o indivíduo estivesse assumindo esse lugar do social, como se ele não estivesse mais aceitando ser massacrado pelo social, né? E aí o Simmel traz alguns jogos de palavra muito, que são bastante legais. Ele vai dizer, por exemplo, o casamento. É o casamento que produz o amor ou é o amor que produz o casamento? Né? No mundo moderno, antes do mundo moderno, no mundo tradicional, você diria, primeiro casa, né? Como é que a gente vê nos filmes de época? Primeiro casa. Depois você descobre o amor. No mundo contemporâneo, que o Simmel está chamando de mundo moderno, é o oposto. Primeiro eu descubro o amor e se esse amor de fato valer a pena, eu caso, né? E aí ele traz a ideia também da moda, da imitação e da distinção. Dentro do conceito de moda, como que você tem, dentro da ideia de moda, né? A moda de se vestir, moda de se comportar e tal, uma ideia de imitar, eu quero ser igual, eu quero usar, eu quero, hoje em dia, trazendo para hoje em dia, né? Eu quero seguir, eu quero dar um like, eu quero ser fã, eu quero ser ídolo, mas ao mesmo tempo tem a lógica da diferença. Eu quero ser diferente, eu quero ser distinto, eu quero um produto só meu, eu não quero que ninguém tenha, eu quero que personalize, né? Então, como que a modernidade é tão contraditória, né? Essa é a grande discussão do Simmel. E para fechar, ele vai trazer pra gente, e aí essa é a frase, eu gosto muito dessa citação dele, né, desse trecho, ele vai dizer: o espantoso crescimento em extensão e intensidade da técnica moderna, da tecnologia, que não se restringe puramente à produção material, mas também afeta a nossa base emocional, prende-nos em uma rede de meios, né, uma rede de meios e meios de meios, que nos desvia dos fins que julgamos específicos e definimos através de um número cada vez maior de instâncias intermediárias, né? Nessa citação, ele está trazendo exatamente a questão de como a modernidade ela é contraditória, de como que o avanço da tecnologia interfere tanto nas nossas relações, nos prende a determinados arcabouços, né? Nos prende a determinados meios e acaba nos desviando daquilo que inicialmente nós tínhamos definido, nós tínhamos pensado enquanto objetivo. E como que a gente acaba aceitando o intermediário, né? Então, por exemplo, eu quero ser médica. Esse é o meu objetivo, essa é a minha finalidade. Mas a vida moderna é tão esquisita, tão contraditória, que num determinado momento eu me vejo aceitando algo intermediário entre, sei lá, entre uma profissão X e a medicina. Então eu me coloco, né? Tem alguns autores que estudam o Simmel que vão classificar isso como a lógica do menos pior. Né? Já que eu não alcanço tal, eu também não quero ficar aqui na base. Então, eu vou procurar uma instância intermediária, uma solução que não é o melhor dos mundos, mas também não é o pior dos mundos. O Simmel vai dizer que na modernidade a gente chama essa solução intermediária de bom senso, ou às vezes a gente chama essa solução intermediária de consenso, né? Nem eu nem você, um intermédio. Ele vai dizer que como essa é uma das grandes características que definem o mundo moderno. Gente, é isso, um pouquinho do pensamento do Simmel. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!